Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Já falou com o irmão que está na sua frente, na direita, na esquerda, que está atrás? Já deu a graça e a paz? Boa noite. Eu também quero cumprimentar os irmãos que estão assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, aonde você estiver agora, aonde esta programação estiver chegando. Eu quero lhe pedir que você fique conosco até o final. Deus tem falado aqui neste lugar, e Deus vai continuar falando em nome de Jesus. E Ele tem uma palavra para o seu coração, uma palavra que vai aumentar a sua fé. Então manda o link do canal no YouTube para os teus amigos, para os teus parentes, para o seu grupo de amigos. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu vou para muitos lugares. Alguns lugares que eu quero ir, e alguns lugares que eu não quero ir, mas eu preciso ir. Mas tem um lugar que me alegra, é vir à casa do Senhor. E quando eu falo isso, eu falo sem hipocrisia nenhuma. Eu realmente amo estar na casa do Senhor. Eu queria pedir a sua ajuda para orarmos por nossa irmã Zefinha, que é a avó da nossa irmã Grazi. Nesse momento ela se encontra internada, e o quadro dela vem se agravando nos últimos dias. Eu queria orar pela saúde dela, te convidar a orar também, aonde você está sentado. Feche teus olhos. Soberano Deus, bondoso Pai, eu quero nesta hora, meu Deus e meu Pai, atender um pedido, Senhor, da tua serva Conceição, a tua serva Conceição, que é filha, meu Deus, da nossa irmã Zefa. O pedido, meu Deus, de uma filha, Senhor, que está completamente preocupada com a saúde da sua mãe, Senhor. E ela acredita, meu Deus, no poder da oração. Oh, Jesus. Se ela não acreditasse, meu Deus, ela não teria pedido, meu Deus, que nós orássemos pela vida da mãe dela, Senhor. É uma senhora, meu Deus. Oh, Jesus. Lembro, meu Deus, de quando os médicos desenganaram e disseram que tinha poucos dias de vida, Senhor. O Senhor entrou com providência naquela ocasião. Foi no período da pandemia, Senhor. E ali nós corremos para batizar ela nas águas. E ela foi batizada dentro de um tanque de 500 litros, meu Deus. Porque ela sentia essa necessidade de ser batizada nas águas antes que o pior acontecesse. Oh, Jesus. E ela foi batizada, meu Deus, e o espírito da morte teve que bater em retirada, Senhor. E o diagnóstico dos médicos, meu Deus, foi contrariado, Senhor. E a tua filha, meu Deus, foi sim, ela foi para o hospital, mas ela retornou para casa. E já tem alguns anos, meu Deus, que ela está de volta para a sua família. Mas nos últimos dias, a enfermidade chegou mais uma vez. E ela carece, meu Deus, de um milagre urgente, de um socorro urgente. E eu te peço, Pai, em concordância com a igreja que ora junto comigo, visita, meu Deus, o leito, Senhor,
da irmã Josefa, Senhor. Toca ela, Pai, da cabeça até a planta dos pés. Oh, Jesus. Pai, que toda hemorragia, Senhor, seja estancada. Pai, que todo sangramento, meu Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, que toda infecção, Senhor, venha a ser, Pai, eliminada do seu corpo, em nome de Jesus. Pai, nós acreditamos em um Deus multiforme, Senhor, em um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nós acreditamos que o Senhor está aqui conosco, Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor também está com ela, Senhor. Pai, porque a tua palavra diz que os teus olhos estão em todos os lugares, contemplando a todos. Então, Pai, faz o que eu não posso fazer. Por favor, Senhor, faz o que a igreja, meu Deus, que ora junto comigo não pode fazer, Senhor. E toca, meu Deus, da cabeça até a planta dos pés dela. Vai removendo, Pai, toda enfermidade, toda inflamação, todo vírus, toda bactéria, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, meu Deus, a irmã Josefa, Senhor. Em nome de Jesus. É um pedido, Senhor, que nós te fazemos, confiando na vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês podem aplaudir Jesus. Irmãos, tem um texto que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu cheguei aqui e eu me alegrei ouvindo louvores que alegram o coração e que fortalece a nossa fé. Logo depois, uma oração muito poderosa, muito cheia de Deus, que também nos fortalece. E eu fiquei lembrando de alguns vídeos que eu recebi hoje aqui de Salvador, alguns bairros de Salvador que estão completamente inundados. Casas que caíram, casarões que caíram, pessoas que estão em abrigos, pessoas que perderam tudo. E fiquei lembrando da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, onde o presidente da Rússia está ameaçando de usar armas nucleares. E lembrando também da guerra de Israel com os palestinos, com Hamas, com Hezbollah. E pensando quantas pessoas estão orando agora em busca de um milagre, em busca de um socorro. E nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de exaltar a Deus. Mas a grande maioria de nós só deixa para buscar a Deus quando tudo está desmoronando. Quando tudo parece que é o fim. Aí nós queremos buscar a Deus. E o que é pior, nós queremos exigir de Deus. Passamos 10, 15, 20, 30, 40 anos servindo a nossa própria carne, ao nosso próprio eu. Nos lambuzamos no pecado. Algumas vezes fazemos até a vontade do diabo. Mas no momento da nossa necessidade, nós queremos que Deus nos atenda de imediato, do nosso jeito, da nossa maneira.
Às vezes nós até deixamos Deus sem credibilidade, porque falamos para Ele: só vou crer se for dessa maneira. Se você crê, Ele é Deus, e se você não crê, Ele continua sendo Deus. Ele não é o meu bobo da corte, Ele não é o seu bobo da corte. Você não é senhor dele, eu não sou senhor dele. Ele não tem obrigação de fazer o que nós queremos e da forma como nós queremos. Se tem alguém que tem alguma obrigação aqui, somos nós. Se humilhar, orar, pedir perdão, se arrepender, mudar de vida. Como foi dito aqui hoje no altar, investir tempo de qualidade em diálogo com Ele. Nós temos tempo para tudo. E a pergunta que fica é: quanto tempo você tem investido de oração para com Deus? E olha que eu não estou falando de oração aqui na igreja não, eu estou falando de oração fora da igreja. Porque orar aqui é fácil, que aqui está todo mundo vendo, mas o que vai mudar a sua história não é o que você faz aqui, porque aqui precisa ser uma continuidade do que você faz lá. Se você não faz nada lá, aqui não vai adiantar nada, porque aqui ele vai entender que eu estou sendo um ator e que você está sendo um ator ou uma atriz. O que vai chamar a atenção de Deus é o que você faz lá no lugar secreto, é onde ninguém está vendo. Porque quando você busca Ele no lugar secreto, você está dizendo para Ele: eu te amo, eu sinto saudade de ouvir a tua voz, eu me alegro em estar na tua presença. Mas se você só faz isso aqui, é somente uma demonstração mecânica de adoração, porque está no meio das pessoas. Lembra do que ele disse? Vai no lugar secreto, fala com o Pai em secreto, e aquele que te ouve em secreto vai te responder publicamente. Diga glória a Deus. Muito bem. E eu fiquei pensando, disse: meu Deus, essas pessoas que estão por aí em alojamentos devem estar com a alma em desespero. Muitas delas, tudo o que queria era ter a oportunidade que vocês estão tendo agora, de sentar para ouvir uma palavra da parte de Deus. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32, o texto diz: e que mais eu direi? O escritor de Hebreus: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Já foi dito aqui pela obreira Kelly que hoje é o encerramento da série sobre a temática da fé, a importância de crer no poder da fé. E na semana passada nós falamos a respeito da fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego no livro do profeta Daniel. E hoje vamos encerrar dando continuidade também no livro do profeta Daniel. É importante dizer que o livro do profeta Daniel é um livro apocalíptico, né? Cheio de revelações a respeito do fim. O principal tema
do livro do profeta Daniel é o triunfo do reino de Deus sobre o reino da terra. Diga glória a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro do profeta Daniel, ele foi escrito em 2 idiomas no original. Ele foi escrito uma parte em hebraico e uma parte em aramaico. São poucos os livros que acontece isso na Bíblia, mas no caso de Daniel aconteceu isso. Os originais, quando foram encontrados no Mar Morto e na arqueologia, terminou se descobrindo que tinha partes do livro escritas em hebraico e outras partes escritas em aramaico. Isso é tema de discussão no mundo teológico de uma forma absurda. O livro foi escrito no ano 530 antes de Cristo. E por que eu estou falando a respeito dessas coisas? Porque vocês que são curiosos e estudiosos, vocês podem ouvir alguém dizendo por aí que o livro do profeta Daniel não é um livro verdadeiro. Vocês podem ouvir alguém dizendo que o livro do profeta Daniel é uma lenda, ou que não foi o próprio Daniel que escreveu o livro, né? O fato de estar escrito em 2 idiomas ainda leva essa discussão para um nível mais acirrado. Porém, as evidências históricas, arqueológicas, linguísticas, filosóficas e exegéticas, elas comprovam que Daniel é o autor do livro e que o livro é verdadeiro e que as profecias contidas neste livro são profecias verdadeiras. Diga glória a Deus. Algumas já aconteceram, outras profecias de Daniel estão acontecendo nesse exato momento, e tem outras que ainda vão acontecer. Diga glória a Deus. Na semana passada, nós demos uma introdução no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e paramos ali no capítulo 3, né? O capítulo 1 nós falamos a respeito do momento em que o rei Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, destrói o templo, né? A igreja, o templo sagrado, destrói, derruba tudo, mata pessoas e leva jovens habilidosos, jovens diferenciados para a Babilônia. No meio desses jovens, ele leva Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que depois viriam se chamar de Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Então, os textos bíblicos vão dizer que eles tinham entre 15 e 18 anos, eram adolescentes ainda, quando eles foram levados. Nós falamos na semana passada que os nomes deles em hebraico é Daniel, que significa Deus é meu juiz. Diga, Deus é meu juiz. E esse Daniel, ele recebeu o nome de Beltesazar. O outro nome hebraico é Ananias, que significa Deus é misericordioso. Diga, Deus é misericordioso. Ananias recebeu o nome de Sadraque. O outro nome hebraico é Misael, significa ninguém se compara a Deus. Diga, ninguém se compara a Deus. Esse recebeu o nome de Mesaque. E o outro nome em hebraico é Azarias, que significa Deus é o meu socorro. Diga, Deus é o meu socorro. Este recebeu o nome de Abidnego. Diga glória a Deus. E ali nós estudamos, e o texto bíblico, no capítulo 1, no capítulo 2, diz que não existia na Babilônia ninguém mais inteligente do que aqueles 4 homens, aqueles 4 jovens. Na verdade, o rei da Babilônia descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Diga glória a Deus. E ali eles passaram mais ou menos uns 3 anos de treinamento, e com cerca de mais ou menos 21 anos, foram levados na presença do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor teve ali
o primeiro bate-papo com eles e ficou muito impressionado com a inteligência de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Olhe para alguém e diga: quem tem a mente de Cristo, diga, tem inteligência dos céus. Diga glória a Deus. No capítulo 2, eu lembro que nós falamos a respeito do primeiro sonho do rei Nabucodonosor, e que não tinha ninguém que interpretasse os sonhos do rei Nabucodonosor, e todos os sábios iriam morrer, mas Daniel tomou a decisão de ir ter com o rei Nabucodonosor, e o texto diz que Daniel interpretou o sonho sobre a estátua, né? Eu acredito que algumas imagens vão aparecer aqui, as coisas que eu estou falando aqui, algumas coisas que eu estou falando aqui, as imagens devem aparecer. Se não aparecer todas, vai aparecer algumas aí. Deve aparecer aí a imagem de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Vai aparecer algumas imagens aí. E Daniel, ele interpreta o sonho, né, do rei Nabucodonosor, sobre uma estátua, né, que uma parte era de ouro, outra parte era de prata, outra parte era de ferro e a outra parte era de barro. Nesta imagem, neste sonho, vem uma grande pedra, e essa pedra atinge os pés da estátua e termina derrubando a estátua, destruindo a estátua. E Daniel, ele deixa claro para o rei Nabucodonosor que aquela visão, aquele sonho, falava a respeito de alguns impérios, de alguns reis, mas um daqueles reis era o próprio rei Nabucodonosor, que seria em algum momento derrubado do seu trono. Isso deixa Nabucodonosor impressionado, e ele termina tornando Daniel líder de todos os sábios, e Daniel pede para os seus amigos serem promovidos para administradores da Babilônia. É importante dizer que aquela estátua, ela representa 4 reinos, e esses reinos são o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino da Grécia e o reino de Roma. Diga glória a Deus. No capítulo de número 3, na semana passada, Daniel já tinha ali por volta de 42 anos, mais ou menos. Foi 20 anos depois que ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. O rei resolveu, 20 anos depois, erguer uma estátua. Pastor Antônio, 20 anos antes, Deus revela para o moço, dizendo para ele: não faça. 20 anos depois, ele resolve fazer. E ele faz uma estátua, né, dele mesmo. E os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem não se prostrar diante da estátua. Eles decidem manter a fé em Deus. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que o 4º homem apareceu. E porque o quarto homem apareceu, aqueles homens não foram queimados, aqueles homens sobreviveram. Diga glória a Deus. Os historiadores dizem que por conta da grandeza de Daniel, nesse período aqui, Daniel não estava próximo dos seus amigos, estava tratando de assuntos de uma grandeza maior do reino de Nabucodonosor. Mas, quando nós chegamos no capítulo de número 4, Nabucodonosor ainda era o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor tem um segundo sonho no capítulo 4. E nesse segundo sonho, ele vê uma grande árvore, uma árvore gigante, cheia de frutos, e ele fica perturbado, e ele chama os seus sábios para interpretar aquele segundo sonho. Novamente, os sábios no capítulo 4 de Daniel não conseguem interpretar os sonhos, e Daniel
novamente ele interpreta o sonho do rei. E ele explica para o rei: rei, essa grande árvore, essa árvore poderosa, essa árvore cheia de frutos, é o Senhor. O Senhor cresceu muito, o Senhor se tornou muito grande, muito poderoso. Mas ao mesmo tempo que o Senhor cresceu, a soberba cresceu também, a arrogância cresceu também. Esse sentinela que o Senhor vê no sonho é um anjo do Senhor, que Deus irá enviar para cortar a árvore. Diga misericórdia. Só que na visão do rei, realmente apareceu uma grande árvore e apareceu um anjo para cortar a árvore. Mas a visão dizia que uma voz dizia para o anjo: corte a árvore, mas deixe o tronco e as raízes. Pegue o tronco da árvore e as raízes e prenda com uma cinta de ferro. E a partir de então, esse tronco viverá por 7 anos como um animal. Diga misericórdia. Quando você chega no capítulo 4, versículo de número 23, 4:23, olha o que diz: e quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze presa na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem por ele, sobre ele, 7 tempos, que quer dizer 7 anos. Versículo 24, essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Perceba que Daniel interpreta o sonho, explica para ele, e depois Daniel avisa: essa árvore é o Senhor. Aí ele faz assim, ó, versículo de número 27, ó: portanto, ó rei, aceite o meu conselho e desfaze agora os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Diga glória a Deus. Perceba que Deus é um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. Perceba que Deus permitiu Nabucodonosor crescer, e tudo que ele esperava de Nabucodonosor era reconhecimento, era fidelidade. Mas o que Deus viu em Nabucodonosor foi arrogância, soberba, prepotência. E Deus, Ele nunca vai fazer justiça sem me dar um sinal e sem te dar um sinal. Ele sempre vai me avisar e sempre vai te avisar. Para quê, bispo? Para dar tempo da gente se arrepender. Para dar tempo da gente mudar de vida. Para a gente ter tempo de pedir misericórdia a Ele. Perceba que ele teve o sonho, Daniel interpretou, e no final, Daniel diz assim: portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Deus com certeza nessa noite está falando comigo e com você. Tem alguma área com certeza da minha vida e da sua vida que precisa de mudança, que precisa entrar nos eixos. E nessa noite Ele está nos exortando através da sua palavra. E o que é exortação?
o significado de exortação. Diga: conselho ao pé do ouvido. Conselho ao pé do ouvido. É por isso que lá em Apocalipse está escrito 7 vezes. Quantas vezes? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que diz aí em Daniel capítulo 4, a partir do versículo 28. Olha, ao cabo de 12 meses, quantos meses? Quantos meses? 12 meses. Um ano. O moço teve um ano para se arrepender. Ó, ignorou a voz de Deus. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: olha só, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha própria magnificência? Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim. Tem gente que acredita que conquistou alguma coisa por causa dele, por causa dela. Não foi minha inteligência, não foi minha capacidade, não foi meu estudo, não foi minhas influências, minhas amizades, não foi meu parente. Tudo que existe, existe por causa dele e é obra das mãos dele. A Bíblia diz que é ele que levanta e é ele que abate. A Bíblia diz que quem abre portas é ele, assim como ele também fecha. Então, se você conquistar qualquer coisa na vida, agradeça a ele e dê glória para ele. Porque esta palavra diz: quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, faças tudo para a glória de Deus. Resultado: ainda estava a palavra sem terminar na boca do rei, quando caiu uma grande voz do céu dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Deus, um ano depois de revelar o sonho para ele, agora está falando diretamente com ele: passou de ti o reino, você perdeu, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 anos, 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá para quem ele quer dar. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e a partir dali ele comia erva como os bois, como os animais, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas cresceram como as unhas das aves. Tem pessoas que dizem assim: nossa, Deus pegou um rei e colocou para viver no meio dos animais. A situação de Nabucodonosor ficou tão terrível quando ele perdeu a memória, quando ele perdeu a mente, ele começou a se comportar como um bicho mesmo, porque ele perdeu a memória. Então, como ele perdeu a memória, ninguém tinha coragem de chegar perto dele. Ele se transformou realmente em um bicho, e ele comia capim junto com os animais. Como ele não tinha mais, aí, é mais ou menos isso aí, ó. Ele não tinha mais quem cuidasse dele, aparasse os pelos. Os homens daquela época, os homens
eles eram peludos demais. Hoje em dia não, hoje em dia a gente é praticamente pelado, né? Mas naquela época não, naquela época os homens tinham barbas gigantescas, cabelos gigantes, o corpo parecia um corpo de um gorila, né? Cheio de pelo. Então, como não tinha mais quem aparasse, quem cortasse, porque ele não deixava ninguém chegar perto, ele literalmente foi se transformando em uma espécie de bicho. Não tinha mais quem cortasse as unhas começaram a crescer e a dobrar. Aí tem gente que diz assim: nossa, que Deus perverso. Deus não é perverso não. Quem fez isso com ele foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus se revelou um ano antes, mostrou para ele o que poderia acontecer com ele, usou o profeta no versículo 27 para dar um conselho. O conselho entrou aqui e saiu aqui. Muita coisa que eu vivo hoje é por conta de erros meus lá de trás. Eu estou falando de mim, Luiz Paulo. Tem erros que eu cometi lá atrás, que Deus me perdoou, mas a consequência ficou até hoje. Existem situações que eu tenho que conviver 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. E eu não posso culpar Deus. Não. Deus me chamou para o louvor da glória do nome dele. Então existem algumas coisas que vai ficar marcas em mim e em você. Mas essas marcas, algumas não irão sair, porque todas as vezes que nós orarmos, vamos ouvir dele: a minha graça te basta. Diga glória a Deus. Só que o texto diz que depois que passou, né, versículo 34, mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, a minha mente voltou ao normal, e eu então bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno. Olha só, foi o único homem na Bíblia que reconheceu isso. Todo mundo chama Deus de Deus eterno, mas ele chama Deus de sempre eterno. Não tem início, não tem começo, sempre existiu. E cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e a minha memória, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes me buscaram entre os animais, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Perceba que quando Deus usou o profeta Daniel, o profeta disse assim: depois que passar 7 anos, a sua memória vai voltar por um período de tempo, para que você reconheça a grandeza de Deus. Quando a memória dele voltou por um período de tempo, no versículo 34, ele lembrou da voz do profeta, e ele reconheceu a grandeza de Deus. Aí quando chega no versículo de número 36, aí a memória dele voltou completamente, e os soldados, os grandes, os capitães, foram dentro da mata, pegar ele e levar de volta para o reino. Agora, irmãos, somente Deus faz assim. Somente Deus faz assim. Porque se fosse em outra época, de outra maneira, 7 anos, missionário, alguém iria assumir o trono. Alguém iria assumir esse trono, e ele nunca mais ia sentar naquele trono. E era capaz até de alguém mandar matar ele lá no meio dos animais. Mas só que o Deus que fere
é o mesmo que liga a ferida. Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo número 5, Nabucodonosor agora é morto. Ele terminou o reino dele servindo a Deus. Irmão, isso é muito poderoso. Nabucodonosor terminou o reino dele servindo a Deus. Diga glória a Deus. Quando chega no capítulo 5, ele está morto. Quem é que assume? O filho dele, Beltesazar. Tem algumas bíblias que vai estar escrito assim: Beltesazar, rei dos caldeus. Em outras bíblias vai estar escrito assim: Beltesazar, rei dos babilônicos. Babilônicos e caldeus é a mesma coisa, diga amém. Se você vê rei dos caldeus, está correto. Se você vê rei dos babilônicos, está correto também. É importante dizer que o nome do filho de Nabucodonosor era Beltesazar. Repita comigo, Beltesazar. E o nome de Daniel era Beltesazar. Percebe que tem uma diferença? Beltesazar era o novo nome de Daniel. Beltesazar era o nome do filho de Nabucodonosor. São duas pessoas diferentes. Diga glória a Deus. E Beltesazar, no capítulo 5, ele resolve fazer uma grande festa, um grande banquete, com muitos homens, muitas mulheres, muitas concubinas. Mas ele resolve fazer o que o pai dele não fez. O pai dele, Nabucodonosor, roubou tudo de Jerusalém, os utensílios, tudo que era consagrado a Deus lá no templo. Nabucodonosor levou no capítulo 1. Mas Nabucodonosor deixou tudo guardado. Porque Nabucodonosor sabia que tudo aquilo ali era consagrado a... Aí o filho dele resolve fazer uma festa e pegar os utensílios que foram consagrados a Deus para fazer esbórnia. Pegar as taças que foram consagradas a Deus para botar vinho, para beber junto com as mulheres, e com toda aquela orgia, com toda aquela prostituição. Ah, meu irmão. Enquanto ele estava fazendo a festa dele no capítulo 5, usando as coisas de Deus, as coisas que foram consagradas a Deus, o texto vai dizer que aparece uma grande mão, de uma hora para outra, e começa a fazer uma inscrição na parede. Escreve algumas coisas lá e deixa escrito. Ele não sabia o que estava escrito. E os sábios dele, eu fico pensando por que chamava esses sábios da Babilônia de sábio missionário. Esses sábios não sabiam de nada, rapaz. Meu Deus. Os sábios da Babilônia não conseguiram identificar o que estava escrito na bendita da parede. Manda chamar quem? Daniel. Aí quando chega no capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 28 do livro de Daniel, vai estar escrito assim: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Aí ele explica para o rei Beltesazar: meu senhor, essa tradução feita por uma grande mão quer dizer Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Aí o rei quer saber o significado. Aí ele fala: olha, Mené, Mené quer dizer Deus te avaliou e decretou o seu fim. Diga misericórdia. Não se faz uso daquilo que pertence a Deus. Repita isso comigo. Diga: não se faz uso pessoal daquilo que pertence a Deus. Agora olhe para alguém e diga: não faça uso pessoal daquilo que pertence a Deus.
tinha tudo para o reinado dele ser uma bênção, mas ele resolveu fazer uso do que não pertencia a ele. Aí Mené quer dizer, Deus te avaliou e decretou o seu fim. Tekel quer dizer, foste pesado na balança de Deus e Deus te achou em falta de fidelidade. O Parsim quer dizer, teu reino cairá e será para os medos e para os persas. Diga glória a Deus. Quando Daniel revelou tudo isso para ele deu presente para Daniel, ele deu colar, ele deu riqueza. Mas quando você chega em Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31, olha o que diz aí. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto pelos caldeus. E Dário, o rei dos Medos, ocupou o reino na idade de 62 anos. Diga misericórdia. Talvez alguém diga assim, Deus é cruel. Deus não é cruel coisa nenhuma. Nós é que somos desobedientes demais. Deus não é cruel não. Nós é que somos desobedientes. Será que Belsazar não sabia que o pai dele se converteu ao Deus de Israel? Será que Belsazar não sabia que o pai dele colocou um decreto que tinha que reverenciar o Deus de Israel? Sabia. Será que Belsazar não percebeu que os utensílios de Deus estavam guardados, que não era para uso pessoal? Sabia. Mas tem gente que parece que gosta de desafiar a ira de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Faça igual a Delma, diga, ô glória a Deus. Por que, bispo? Porque você não caiu na mão do Deus Todo-Poderoso. Perceba que ele mexeu com o que não era dele, ele fez uso de algo que não pertencia a ele. Quando Deus mostra a sentença dele, ele dá vários presentes para o profeta. Na cabeça dele, ele dá presentes para o profeta, ele iria comprar a misericórdia de Deus. Só tem um detalhe, a sentença já estava decretada. Aí o texto diz, e naquela mesma noite ele foi assassinado. Diga misericórdia. Quando você chega no capítulo 6, vai falar a respeito do momento em que Dário, o rei dos Medos, assume o reino, e tem aquele momento onde Daniel entra na cova dos leões. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. No capítulo 7, começa um período agora chamado de período escatológico, né? Escatologia. Esse período escatológico ainda foi no período do rei Belsazar, né? Daniel, ele começa a ter visões, várias visões. E Daniel tem uma visão estranha de 4 animais. Mais adiante ele descobre que a visão desses 4 animais eram na verdade 4 reinos: Babilônia, Medos, Persas, Grécia e Roma. Ele também vê os tronos do céu. Tem alguém em Apocalipse que também vê essa visão dos tronos. Ele vê também um ancião chamado de ancião de dias. Diga glória a Deus. Tem um momento que ele vê 10 chifres, e esses 10 chifres ele descobre que são 10 reinos sobre a terra. Ele também vê na sua visão os santos, que representa eu e você, representa a igreja. Ele também vê um reino eterno na sua visão. E ele vê os livros que estão lá em Malaquias e em Apocalipse. O livro do memorial de Deus e o livro da vida.
onde está escrito o meu nome e o seu nome. Ele também vê o Filho do Homem, o Altíssimo, em toda a sua glória e toda a sua imponência. Quando chega no capítulo 8, novamente, são visões escatológicas, ainda no período do rei Belsazar. E ele vê a visão do carneiro e do bode peludo. Eu já preguei aqui sobre isso, a visão do carneiro e do bode peludo. E naquele momento ali no capítulo 8, o arcanjo Gabriel se revela pela primeira vez para o profeta Daniel. E ele descobre que os 2 chifres do carneiro significam o rei da Média e o rei da Pérsia. E o bode peludo, ele descobre que é o rei da Grécia, que mais adiante iria derrotar o rei Dário e o rei Ciro, o rei da Pérsia e dos Medos. E iria se levantar um novo rei, um novo império, conhecido como Império da Grécia. E ele explica que 4 reinos reinarão dentro da mesma nação. E qual era a nação? A Babilônia. Diga glória a Deus. Ele também vê a visão no capítulo 8 do anticristo, o anticristo reinando sobre toda a terra. E é no capítulo 8 que ele tem a visão das 2.300 tardes e 2.300 manhãs. E quando ele pergunta, missionário, para Gabriel o que significa aquilo, Gabriel diz: sele o livro, porque essa parte da visão é para um futuro mais adiante. Diga glória a Deus. No capítulo 9, ainda prossegue as visões escatológicas, agora já no reinado do rei Dário, que é rei dos Medos. E o rei Dário, ou rei Dario, ele era filho de Assuero, em hebraico, e filho de Xerxes, o persa. Assuero ou Xerxes é a mesma pessoa. E Daniel fala assim, ele diz que lendo as escrituras lá na Babilônia, do profeta Jeremias, ele descobre que o período do cativeiro babilônico está acabando, porque a profecia dizia que eram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Daniel estava lendo o quê? Diga, as escrituras sagradas, diga, escritas pelo profeta Jeremias. Olhe para alguém e diga: é importante fazer a leitura das escrituras sagradas. Irmãos, Deus só vai se revelar se você parar para ler as escrituras sagradas. Perceba que ele mesmo fala que ele só entendeu a profecia dos 70 anos quando ele parou para ler o livro da profecia escrito pelo profeta Jeremias. Diga glória a Deus. E nesse mesmo momento ele descobre que a Bíblia tem bênção, tem promessas, mas que também tem várias maldições. E ele fala no capítulo de número 9 que aos desobedientes, ele fala que aos desobedientes todas as maldições da Bíblia recairão sobre eles. Diga misericórdia. Percebe por que a vida de algumas pessoas mergulha no Apocalipse? Percebe por que a vida de algumas pessoas mergulha no Apocalipse? Porque não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que aos desobedientes todas essas maldições recairão sobre ele, recairão sobre ela. É culpa de Deus? Não, é culpa da nossa desobediência. Deus não se agrada da desobediência. Deus ama o obediente. Olhe para alguém e diga: Deus ama o obediente. Aí Daniel, o texto vai dizer no capítulo 9 que Daniel resolve fazer o quê? Uma oração sincera diante de Deus. Ele resolve se humilhar, pedir perdão por ele, pedir perdão pela família dele, pedir perdão pelo povo judeu. E naquele momento, ele orando, o texto vai dizer que novamente Gabriel aparece em favor de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 23. Olha o que Gabriel diz para ele: assim que começaste a orar, Deus me enviou. Diga glória a Deus.
assim que começaste a orar, Deus me enviou. E ali naquele momento, Gabriel resolve falar para ele a respeito das 70 semanas, a respeito do tempo do fim, a respeito do retorno do Messias. Depois ele fala sobre as 7 semanas, sobre as 62 semanas. E para você entender melhor sobre as 7 semanas e as 62 semanas, você precisa ler Esther, Neemias e Esdras, para esclarecer melhor a sua mente. Depois ele termina falando sobre uma semana, que quer dizer 7 anos no poder do anticristo, a nossa terra. E ali ele tem uma visão do ungido, que é o Messias, o prometido de Deus. Diga glória a Deus. Isso tudo no capítulo 9. No capítulo 10, ele entra ainda em uma visão de escatologia, mas agora no governo do rei Ciro, que era o imperador persa. E o texto vai dizer, no capítulo 10, que Daniel passou 3 semanas chorando. Quantas semanas? 3 semanas chorando. Triste, arrasado. 21 dias chorando em desespero de alma. Por quê? Porque o povo de Deus estava padecendo naquele período. E o texto vai dizer que ele resolveu fazer jejum, chorar, não se banhar e não usar perfume. Diga glória a Deus. Irmãos, é preciso a gente entender que jejum é o flagelo da alma. Jejum é o flagelo da alma e o flagelo da carne. A carne precisa sentir que você está jejuando. Não são as pessoas que precisam sentir, mas a minha carne, a sua carne, a minha alma e a sua alma precisa sentir que nós estamos jejuando. É um sacrifício. Jejum não é para ser divertido, é para flagelar nossa alma e flagelar o nosso corpo. Perceba que Daniel passou 21 dias, e ele vai dizer que ele estava chorando, não tinha coragem de se banhar, nem de usar perfume, com fome. Aí o texto vai dizer que Gabriel aparece para ele pela 3ª vez. E Gabriel diz assim: homem muito amado, desde o dia em que você aplicou o coração pela primeira vez para orar, Deus ouviu a sua oração. Mas desta vez, o príncipe da Pérsia me resistiu, se levantou para a resposta não chegar até você. Foi necessário chamar um príncipe mais excelente. Foi necessário chamar Miguel, o arcanjo, para que Miguel guerreasse com o príncipe da Pérsia e eu pudesse chegar até você. Diga glória a Deus. E ali Gabriel explica para Daniel a respeito das revelações, e ele diz: eu preciso voltar para lá, para a batalha, mas entenda, vai vir um outro, o príncipe da Grécia, e você precisa estar preparado. Diga glória a Deus. Irmãos, entendam isso, pelo amor de Deus, isso aqui é um princípio bíblico. Se você vencer um leão hoje, se prepare, porque amanhã tem um urso para você vencer. Se prepare, porque aqui nessa terra teremos adversidades, aflição, angústia, mas Deus vai estar do seu lado todo o tempo. Louvado seja Deus. Você só precisa entender esse princípio de que em um momento foi o príncipe da Pérsia que se levantou contra Daniel. No outro momento ele já foi avisado: daqui a pouco vai vir o príncipe da Grécia. Fique de pé, fique firme. Diga glória a Deus. O problema é que a gente vence o príncipe da Pérsia e baixa a guarda, e quando menos espera aparece o príncipe da Grécia.
Mas nesta noite Deus está dizendo: vocês venceram o príncipe da Pérsia e fiquem preparados para vencer também o príncipe da Grécia. Aplauda o Senhor Jesus. No capítulo 11, é também um capítulo de escatologia, ainda é no governo do rei Dário, dos Medos. Ele vai ter uma visão sobre o reino do sul, que é o Egito, lutando contra o reino do norte, que é a Pérsia. E ele também vai ter uma visão do anticristo e do fim do império do anticristo, em Daniel capítulo 11. Em Daniel capítulo 12, também um livro escatológico, né? Toda uma visão de escatologia, ainda no governo do rei Dário, dos Medos. Ele tem uma visão, mas agora não é mais com Gabriel, ele tem uma visão com Miguel, o arcanjo, o príncipe de Israel. Diga glória a Deus. E nessa visão, que é uma visão muito poderosa, ele vê a ressurreição dos santos. Diga glória a Deus. Daniel, ele vê o dia em que nós vamos ressuscitar. Diga amém. Só que Miguel explica para ele: olha, alguns vão ressuscitar para a salvação e a vida eterna, e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Diga misericórdia. E Daniel, nessa visão, ele vê o futuro da ciência, ele vê o avanço da humanidade, tudo isso no capítulo 12. Ele vê a ansiedade dos homens por mais fama, mais poder, mais dinheiro, mais status. E o anjo, o arcanjo, fala para ele a respeito de um tempo, de tempos e metade de um tempo, aonde tudo isso iria se cumprir. E é revelado para Daniel: tudo isso se cumprirá e depois chegará o fim. Diga glória a Deus. E ali é revelado para Daniel que muitos, depois daquele tempo, seriam purificados. Aqui tem pessoas purificadas. Seriam embranquecidas. Aqui tem pessoas embranquecidas. Seriam provados e aprovados por Deus. Diga, sou eu. Seriam aperfeiçoados. Diga glória a Deus. Porém, ele também viu a visão dos ímpios, os ímpios malignos, que viverão praticando o pecado cada vez mais. Não darão ouvidos à palavra, porque não querem entender e não querem viver a verdade. Diga misericórdia. Nessa mesma visão é revelado para ele que os sábios são prudentes, e esses entenderão a verdade de Deus e viverão pela palavra. Diga glória a Deus. E ele tem uma visão escatológica referente aos 1290 dias e os 1335 dias. E Deus promete no final do capítulo 12 para Daniel: você vai ser salvo. E além de ser salvo, você vai receber um grande galardão, uma grande recompensa. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas serão apenas salvas. Outras pessoas serão salvas e terão destaque no céu. Diga glória a Deus. Algumas pessoas serão salvas e apenas salvas. Outras pessoas serão salvas e receberão galardão, recompensa, reino da parte de Deus. Bispo, dá para o senhor explicar isso aí? Não, só quando você vier estudar, dia de segunda-feira, a matéria escatologia. Diga glória a Deus. Daniel, capítulo 6, vai dizer assim: Dário achou bem aos olhos nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino.
e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade, que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Diga glória a Deus. Irmãos, é esse tipo de caráter aqui que você precisa e que eu preciso. O texto diz aqui que Daniel se destacou tanto que o rei planejava colocar ele à frente de todo o governo e de todo o império. Os supervisores que viviam com ele, o texto diz que procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas o texto diz, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma contra ele. Por quê? O texto responde, porque Daniel era fiel a Deus e não era desonesto com o seu Senhor, com o seu rei. Diga glória a Deus. Busca uma vida de honestidade, busca uma vida de fidelidade a Deus. Deus, ele vai te honrar sobre a terra. Deus, ele vai te honrar. Percebam isso aqui. Os outros líderes que se opuseram contra Daniel por diversos motivos, se opuseram, mas o principal motivo era a inveja, porque Daniel era judeu, e sendo judeu, se tornou o favorito do rei. Percebam que aqueles homens tinham muita inveja, e o que faltava neles era o quê? Diga caráter. Irmãos, é difícil um cenário desse aqui. Aqueles homens eram da Babilônia, e Daniel era o quê? Um judeu, que foi exilado para a Babilônia. Mas por causa do caráter dele, mesmo ele sendo judeu, ele chamou a atenção do rei da Babilônia. O seu caráter pode mudar a sua vida. O seu caráter pode mudar a sua história. A depender do seu caráter, a sua vida pode ser uma vida de delícias, mas pode também ser uma vida de amargura. Se você tiver um caráter honesto, sincero, verdadeiro, Deus estará contigo. Deus será contigo a vida toda. Mas se seu caráter for um caráter deturpado, a amargura vai te acompanhar. A dor, o ressentimento. Aqueles jovens líderes também não gostavam da ideia de no futuro receberem ordens de um homem já idoso, porque nessa ocasião Daniel já tinha mais ou menos uns 80 anos. Finalmente, verso de número 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Irmãos, vivam a vida assim. Vivam uma vida assim. Uma vida que ninguém jamais encontre nada contra você. Ah, bispo, mas o meu passado, o seu passado ficou para trás. O seu passado foi apagado. Deus diz, eu perdoo os seus pecados. Não lembro do seu passado. E lance o seu passado e o seu pecado no mar do esquecimento. Esqueça o passado. Viva o presente. Se prepare para o futuro. Oh, Jesus. Viva uma vida nesse nível de intimidade com Deus, onde ninguém jamais encontre algo para poder te apontar, e você será bem sucedido sobre a terra. Diga glória a Deus. Guardem isso aqui.
É melhor manter a integridade e o testemunho pessoal do que sacrificar princípio de fé e vida apenas para manter um cargo. Esse não era Daniel e não pode ser você também. Olhe para alguém e diga: é melhor manter a integridade e o testemunho pessoal do que sacrificar princípios de fé e de vida apenas para manter um cargo. Diga assim: esse não era Daniel. E diga assim: e não pode ser você também. Aplauda o Senhor Jesus. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Verso 7, onde está a mentira? Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será tirado na cova dos leões. Irmãos, vão inventar mentira contra a sua vida. Está preparado? Não, você está preparado? Porque enganaram a gente no século 20. Enganaram a gente. Disseram que servir a Deus era parar de sofrer. E servir a Deus é garantir a salvação. Jesus não prometeu que ninguém ia parar de sofrer. Prometeu salvação e vida eterna, sim ou não? Sim. Ele disse: por causa de mim serão perseguidos, serão caluniados, vão apanhar, vão ser presos, alguns vão ser assassinados, vão ser perseguidos, vão ser humilhados. No mundo tereis aflições, vai chegar o dia mau. Aonde é que está o para de sofrer? Que eu não achei ainda. Então percebam que inventaram uma mentira para o rei e o rei não se atentou. Olha o que ele fala: todos os supervisores reais. Como assim todos os supervisores reais? Se eram 3 supervisores e Daniel não estava. Mentira para derrubar o homem de Deus. Talvez alguém aqui já tenha vivido isso. Alguém que inventou a mentira, uma calúnia, para te ferir, para te magoar, para te derrubar. Mas nesta noite Deus está dizendo: toda mentira contra a sua vida cai por terra. Diga glória a Deus. Agora, ó rei, emite o decreto e assina, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Percebam isso. Aqueles homens sabiam que o rei Dário queria unificar o reino e transformar o mais rapidamente possível os babilônicos que foram derrotados em cidadão persa, leais ao novo governo. Aqueles homens sabiam o projeto de Dário. Ele estava agoniado para o seu reino crescer mais, e conseguiram armar uma cilada para Daniel, e o rei não percebeu e assinou o decreto. Diga misericórdia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, Daniel ficou desesperado, começou a gritar, foi na porta do rei, bateu, começou a gritar: rei, o que o senhor fez? E Daniel entrou em desespero, entrou em depressão. Foi assim? Foi assim? O texto diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa em paz, entrou no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer todos os dias. Quando você recebe uma notícia ruim, o que é que você faz? Aqui está o roteiro.
Aqui o roteiro. O homem sabia que ele ia morrer. Quando ele soube, botou sua pasta de supervisor, foi bem pleno para a casa dele, se ajoelhou de manhã, orou. Meio-dia no horário do almoço, voltou, se ajoelhou, orou. No finalzinho da tarde, depois do expediente, novamente se ajoelhou e orou. E você e eu, quando você recebe uma notícia ruim, você faz o quê? Essa deu uma vez. Então aqueles homens foram escondidos ver o que Daniel estava fazendo. E encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ah, irmãos, como seria bom se os nossos inimigos fossem nos perseguir escondido e encontrasse a gente orando. Como seria maravilhoso. Aprendam isso aqui. Vamos viver como Daniel, um homem de caráter impecável. Daniel orava logo cedo pela manhã, orava ao meio-dia e orava no final da tarde. Diga glória a Deus. Pergunte para alguém aí, diga, você está orando quantas vezes por dia? A gente quer livramento, né? A gente quer que Deus livre a gente da fornalha, da boca do leão, mas tem que orar. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, olhe só como as pessoas vão fazer para poder denegrir a sua imagem, para poder denegrir você como ser humano. Tem gente que é assim, Daniel, um dos exilados de Judá. Eles poderiam falar somente Daniel, mas eles fizeram questão de dizer um dos exilados. Sabe para quê? Para desmerecer, para humilhar, para achar que era uma pessoa insignificante. Tem pessoas que vão olhar para mim, para você, e vai te enxergar como uma pessoa insignificante. Tem pessoas que vão olhar para mim, para você, e não vai dar nada. Tem pessoas que vão olhar para mim, para você, e vai olhar e dizer, aí é só mais um no meio da multidão. Aí é só mais um no meio da multidão. Aquele Daniel, um dos exilados de Judá, olha só a acusação: não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua, ó a acusação, ó o crime de Daniel. Ele continua orando 3 vezes por dia. Olha o crime de Daniel. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito preocupado, porque era amigo de Daniel, amigo pessoal. E como estava decidido a salvar Daniel, Pastor Antônio, foram fazer queixa de Daniel. Olha o que o texto diz: o rei estava decidido a salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez todo o esforço que podia para livrar Daniel. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de se levantar contra seu irmão, procure saber se seu irmão tem intimidade com Deus. Porque você pode se levantar contra seu irmão pode ter uma intimidade com o rei, e você, em vez de desabafar sua ira, você pode arrumar um problema para sua vida, né? Tem gente que fala assim: eu vou me ajoelhar e vou pedir justiça. Cuidado, você não conhece ele, você não conhece ela. Vai que tu é um daqueles crentes 6 horas. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. E essa pessoa que você está achando que vai pedir justiça é um Daniel da vida, que ora 3 vezes, que jejua, que tem vida com Deus.
O rei estava decidido salvar Daniel até o pôr do sol. Mas os homens lhe disseram, o tempo todo os homens apertando a mente do rei: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei ordenou e lhe trouxeram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: olha o que o rei disse para Daniel. Olha o que o rei disse para Daniel: Daniel, que o teu Deus, o Deus que você serve continuamente, que ele te livre da cova dos leões. Diga glória a Deus. Irmãos, se você tiver uma vida como a vida de Daniel, até os seus inimigos vai desejar a sua cura. Até os seus inimigos vai desejar a sua salvação. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Diga glória a Deus. Aí o texto diz que tamparam a cova com a pedra, o rei selou com o seu próprio anel, o anel selo, e teve que selar também com os anéis dos outros nobres, para garantir que a situação de Daniel não seria modificada, que ele não fugiria da cova dos leões. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer, em jejum, e não aceitou música naquela noite. Não queria divertimento nem instrumento na sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Entendam isso aqui, ó. O rei estava angustiado, principalmente que Daniel era seu amigo e seu principal auxiliar na direção do novo império. Se o rei Dário tivesse tido tempo de consultar Daniel, teria descoberto a trama dos outros líderes que faziam parte do mesmo império. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita, com a voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar-te dos leões? Daniel respondeu: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, o anjo que fechou a boca dos leões, e os leões não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante do meu Deus. Também contra ti, ó rei, nunca cometi mal algum, ó meu rei. Diga glória a Deus. Irmãos, vivam a vida semelhante à vida de Daniel. E mesmo que os seus inimigos tramem contra você, mesmo que você se sinta na cova dos leões, Deus vai te dar livramento. Diga glória a Deus. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel na mesma hora da cova. Quando tiraram da cova, viram pessoalmente que não havia nele nenhum ferimento no corpo, pois ele tinha confiado plenamente no seu Deus. Olhe para alguém e diga: aprenda a confiar, diga, plenamente em seu Deus. Aprendam isso. Os servos de Deus fiéis são imortais, até que seu trabalho na terra tenha sido concluído. Olhe para alguém e diga: os servos de Deus fiéis, diga, são imortais, até seu trabalho na terra ser concluído. Tenha medo de nada não. Deus é contigo. Deus te guarda. Mas e a notícia de morte, bispo? Você é imortal. Se sua missão não tiver acabado, a notícia de morte vai ter que desfazer. E o desemprego? Ele abre outra porta.
E o desespero, Ele é o teu socorro sempre presente na hora da sua angústia. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, agora estreitou, foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres, suas esposas, e também os seus filhos. E antes que chegasse ao fundo do poço, os leões os atacaram no ar mesmo, e assim despedaçaram todos eles, quebrando todos os ossos. Diga misericórdia. Você está vendo o perigo, irmãos? Está vendo o perigo? Eu venho falando sobre isso desde janeiro, desde o dia 10 de janeiro. Os pecados dos pais têm consequência nos filhos. Aí tem algumas pessoas, Lucas, que vai dizer assim: ah, mas Jesus disse que o pai não pagará pelo pecado do filho e o filho não pagará pelo pecado do pai. Vai interpretar a Bíblia direito. A não ser que eu esteja lendo errado. Espera aí, deixa eu ler aqui de novo. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Foram os homens que acusaram Daniel, foram as esposas. Foram os homens que acusaram Daniel, foram os filhos. Os homens, juntamente com as suas esposas e com seus filhos, foram lançados na cova dos leões. Por causa do erro dos pais. Outros pagam preço ou não pagam? Paga, irmãos. Viva uma vida santa. Vivam a vida santa para preparar um futuro para seu filho melhor. Qual é a dificuldade de viver uma vida de delícias? Uma vida de verdade, uma vida de sinceridade? Preparar um caminho bom para seu filho, para sua filha? É seu filho, é sua filha. Seja uma referência para ele, seja uma referência para ela. É seu tesouro, é sua herança. Não cometa erros para os seus filhos não pagarem preço. E antes que aqueles homens, as suas esposas e os seus filhos chegassem ao fundo do poço, os leões os atacaram no ar, e assim despedaçaram todos os seus ossos. Entendam isso aqui, por favor. Na visão e na lei dos persas, era preciso executar os traidores, junto com a família completa, pois seus descendentes depois iriam criar formas de tentar contra a vida do rei. Por mais que pareça cruel, na prática, era necessário. Caminhamos para o fim. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Eu, rei Dário, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois o Deus de Daniel é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio jamais acabará. O Deus de Daniel livra e salva, faz sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Daniel nos deixa um forte recado. Escute aqui. Por causa de nossa posição justa em defesa do Senhor, vamos ser atacados pelo inimigo. Vamos enfrentar outros tipos de fornalha ardente. E vamos enfrentar outros leões rugindo contra nós.
mas nós estamos sob o cuidado do Senhor, e Ele cumprirá seus propósitos divinos sobre nossas vidas, para a glória do seu próprio nome. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.